passível de sanção disciplinar com o amarelo, e a conclusão que eu tiro é apenas uma e só: o senhor Artur Soares Dias, por razões que só ele saberá, não quis expulsar o Pepe. E pronto, repito, acho que não é por isso, ou não foi por isso que o Benfica não ganhou. Mas este será, porventura, o único lance, ou dos poucos lances do jogo, em que o Benfica está carregado de razão. Como é óbvio, a primeira entrada do Pepe sobre o Rafa foi uma entrada violentíssima. Foi uma entrada violentíssima que deixou o Rafa, teve que sair pouco depois, não é? E esta não é tão violenta, mas é uma entrada para amarelo. Olha, o Marega também teve que sair. Há aqui faz-me lembrar o Maxi Pereira também, que dava sarrafada forte e feio, nunca era amoestado. Ele jogou não sei quantos anos no Benfica e nunca levou um cartão encarnado. O Pepe está um bocadinho nessa linha direta. Acho que aqui, com toda a franqueza, o senhor Artur Soares Dias teve mal. Enfim, como tem vindo a estar mal ultimamente, o que me faz ter as maiores apreensões relativamente à qualidade da nossa representação em matéria arbitral nos Jogos Olímpicos e no Europeu. Espero e desejo que a qualidade da nossa representação desportiva, que é no fundo essa que interessa, seja bem melhor. Muito bem, vamos olhar para outros lances sobre os quais já falámos neste programa. Aos 45 mais um, já em cima do intervalo, Artur Soares Dias assinala penalti a favor do Benfica. Rafa é derrubado por Manafá. Dúvidas se a falta é dentro ou fora da área. No entanto, o VAR interveio e avisou que Rafa estava fora de jogo. No início da jogada, vamos ver umas imagens mais à frente que mostram isso mesmo. 19 centímetros adiantado Rafa em relação à linha de defesas do Futebol Clube do Porto. Também algumas dúvidas sobre se a falta acaba por ser dentro ou fora da área. Cá está a linha. Quanto aos 92 minutos, o Benfica viu o golo da vitória ser anulado por fora de jogo. Pizzi finalizou a jogada iniciada do lado esquerdo por Darwin. O golo foi muito festejado pelos jogadores do Benfica. Assim, depois de ser analisado pelo vídeo-árbitro, o lance foi anulado por fora do jogo. Darwin partiu 30 centímetros adiantado. Nesta fase, os jogadores do Benfica ainda festejavam enquanto o lance estava a ser analisado e as linhas confirmaram o fora de jogo do avançado uruguaio do Benfica, José Manuel Capistrano. Alguma coisa a dizer em relação a estes lances? Quer dizer, eu quando vi o jogo não me parecia nada, mas agora com este preciosismo, que são 30 centímetros, ou são 12 ou 11, a ser verdade, está correto. Eu não posso duvidar daquilo que vejo. Quando vi o jogo não me pareceu, de facto. De maneira nenhuma. Mas agora que estou a dizer, está a 17 centímetros, foi 17 centímetros que disseram? 30. 19? 10? 30. O Sr. Capistrano, o Sporting que viu anulado um golo por 2 centímetros. Pois, exatamente. Por 2. Para aquilo que estou a dizer agora não tem nada a dizer. Por O unhinha negra. Cónegos, no último minuto, também viu anulado um golo, não é? Neste segundo lance, Vítor Pinto e Darwin partem fora de jogo. Lembrando-nos, no início da época foram vários os golos anulados ao Benfica por fora de jogo de Darwin. Há aqui algum problema com Darwin e o fora de jogo? Como é que se explica que seja apanhado tantas vezes em posição irregular? Olha, já que o Sr. Capistrano está a falar do Dragão, olha, num jogo que o Sr. Artur Soares Dias orientou no Dragão, ou apitou no Dragão, foi que o Porto teve um golo anulado por 3 centímetros, foi aquele famoso Foco do Porto Rio Ave, em que houve um penalti claro sobre o Marega, o último jogo antes da paragem pela pandemia, e depois, quando os responsáveis do Foco do Porto falaram com o Soares Dias no final do jogo, ele disse à porta do balneário dos árbitros, já tinha visto as imagens e sim que não havia nada sobre o Marega, quando aí sim houve unanimidade entre todos os comentadores que era penalti contra o Foco do Porto, e olha, não foi por isso que a pastelaria do Sr. Soares Dias foi atacada de certeza. É só para ficar claro que já tocou a todos os clubes terem penal fora de jogo por 2 centímetros, por 3 centímetros. Sim, até curiosamente num jogo do Sr. Soares Dias, que quando o Sr. Soares Dias está presente, estão também 2 dos melhores árbitros assistentes do futebol português, Rui Licínio e Paulo Soares, atenção. Também são árbitros assistentes altamente cotados. Neste lance que estás a falar do Darwin, é normal às vezes os pontas de lança tentarem tirar partido de posições em que tentam jogar com o alinhamento em relação à defesa para conseguir depois ganhar alguma vantagem. Neste caso, ao vermos o lance, a única infração que poderia haver era naquele primeiro passo, porque no resto é tudo limpinho e, de facto, foi uma jogada que o Benfica tem uma grande frustração porque festejou muito aquele golo. Já aconteceu outras equipas recentemente festejarem golos aos 90 e muitos e serem anulados, mas hoje em dia é assim que o VAR
que o VAR analisa os lances e neste caso, sendo no Estado da Luz e não havendo, creio que nenhuma desconfiança em relação à forma como as linhas são produzidas no Estado da Luz, neste caso o Darwin tenta retirar vantagem para atacar o espaço que o Futebol Clube do Porto dava no lado direito da defesa, porque João Mário estava a jogar mais adiantado, mas foi apanhado aqueles 30 centímetros em fora de jogo e por lado do Benfica é a máxima frustração possível, Andréa, porque é um festejo de um golo num momento crítico que dava uma vitória num clássico importantíssimo, mas depois as linhas de vídeo-árbitro levaram a que fosse revertida a decisão. Muito bem, vamos olhar novamente para as declarações de Jorge Jesus. Foi muito crítico da equipa de arbitragem, admite que o Futebol Clube do Porto foi superior depois do golo de Everton, mas defende que a segunda parte do clássico foi toda do Benfica. Na primeira parte, duas equipas durante os 30 minutos muito fechados taticamente, sem haver espaço para ambas as equipas poderem jogar. O Everton abriu com uma jogada individual e fez o golo. O Porto, depois de sofrer o golo, ficou por cima do Benfica, foi à procura do 1-1. O Benfica tentou assegurar até ao intervalo essa vantagem e conseguiu. Ao intervalo nós modificámos, falámos e a segunda parte foi toda do Benfica e principalmente a última meia hora. Nós fomos mudando e fomos mexendo com a equipa para melhor. Carlos, o Benfica chega mesmo ao segundo golo, o golo de Pizzi, que depois acaba por ser anulado. Esse lance dá o direito a Jorge Jesus de dizer que o Benfica controlou essa segunda parte? Andréia, eu realmente tenho dificuldades porque não foi o jogo que eu vi. O jogo que eu vi foi... Na primeira parte, o Benfica, até ao golo, o jogo esteve equilibrado e depois do golo, o Porto foi para cima do Benfica e esteve claramente numa situação de domínio. Aliás, vê-se que o Benfica, na primeira metade da segunda parte, foi descendo a sua percentagem de posse de bola. Na segunda parte, eu não vi um Benfica dominador, vi um Benfica dominado, vi um Benfica incapaz de suster as bolas no meio campo, um Benfica muito defensivo e com algumas saídas para o contra-ataque. Portanto, não vi, repito, o Benfica não ganhou este jogo, não foi por causa da arbitragem, foi por causa de si próprio. E tudo, enfim, agora já vejo o Sr. Capistrano pôr em causa as linhas do Estado da Luz. Eu, portanto, neste momento, acho que o Benfica e os benfiquistas estão numa situação de negação. Estão numa situação que põe tudo em causa, de negação absoluta, que nada é culpa deles. E eu recomendava-lhes, porque tenho, infelizmente, alguma experiência relativamente a desilusões, que a melhor maneira de ultrapassar... Vários anos, Carlos. É verdade, vários anos, e eu não nego. Quase 2 décadas, meu Deus. Nuno, a dimensão das desilusões que eu fui sofrendo ao longo destas 2 décadas é só compensada pela dimensão da alegria que eu espero ter este ano. E, portanto, enfim, embora não vamos compense... falar sobre isso. Embora não compense, amenizo. Agora, a melhor maneira, da maneira mais pragmática de olhar para estas situações é olhá-las com alguma frieza, é olhá-las com algum distanciamento. E estar a dizer que o Benfica não ganhou porque foi uma vergonha de uma arbitragem, parece-me ser, como digo, um subterfúgio, um negacionismo. O Benfica não ganhou porque não conseguiu ganhar e o Benfica tinha que ganhar. E, portanto, este acaba por ser um bocadinho o diapasão desta época do Benfica, que claramente falha nos momentos decisivos. Eu acho que isso tem que ter uma análise e que tem que ter uma certa abordagem do ponto de vista construtivo, porque aquilo que eu posso dizer é que hoje o Benfica não teve à altura da sua dimensão. Muito bem, vamos continuar a analisar os lances mais polémicos deste clássico, também declarações polémicas de Jorge Jesus da análise a esse clássico, mas estamos a ver imagens inéditas do estágio e da vitória do Sporting em Vila do Conde, que deixou a equipa de Ruben Amorim a 2 pontos de festejar o título, ambiente de grande festa à partida de Alvalade, imagens de todos os bastidores de mais uma vitória da equipa de Ruben Amorim. Há imagens até do jovem Essugo a imitar um leão. Imagens para ver a seguir a uma curta pausa. Este programa
Jorge Jesus diz que o Benfica ainda tem 2 títulos para conquistar a Taça de Portugal e a próxima edição da Supertaça. Não fomos os vencedores deste campeonato, que é o grande objetivo de todas as equipas, mas atenção, eu vejo muita gente a fazer contas, nada disto nos vai satisfazer, nada disto vai impedir aquilo que é o meu pensamento da época do Benfica e daquilo que eu pensava que era para mim e para o Benfica, mas o Benfica ainda tem uma final que pode ganhar 2 títulos, ou seja, ganhando a final ainda tem depois, né, no mesmo ano, a Supertaça. O nosso adversário, por exemplo, que está em segundo lugar, títulos este ano também não ganhou do ano passado, a Supertaça do ano passado. Portanto, o Benfica ainda tem um troféu para poder ganhar, não é? Com todo o respeito, porque o Braga também o quer fazer, mas isso não me satisfaz e não vai entre aspas, limpar todo o facto do Benfica este ano não poder ser o primeiro classificado. Jorge Jesus diz que esta é uma época falhada, mas lembra que teve um adversário invisível. A Covid-19, por outro lado, não dá o segundo lugar como perdido. Não dou o segundo lugar como perdido, sabendo 4 pontos, faltando 3 jornadas, que é difícil. Hoje, esse objetivo nitidamente passava por ganhar. O Porto hoje, depois do resultado do Sporting de ontem, jogou nitidamente para 2 resultados, ou para ganhar ou para empatar. Este resultado serve muito melhor os interesses do Porto do que serve os interesses do Benfica. Não podemos estar aqui a esconder nada. E também, respondendo diretamente à pergunta, se o Benfica ficar em segundo, se o Benfica ganhar a Taça de Portugal, ganhar o que for, ganhar a Supertaça, para mim não me satisfaz em nada. Para mim é uma época perdida na minha carreira desportiva. Agora também sei, não é? Também sei porque é que estou neste lugar. Isso eu sei. Isso eu sei. Sei quando jogamos, não é? Eu conheço os adversários, defronto adversários, mas sei que este ano eu nunca conheci o meu adversário, nunca o vi, não é? Nunca o vi e também o tive, não é? Nunca o vi e sei porque é que neste momento o Benfica está nesta posição. Já falei sobre isso e não quero falar mais. José Manuel Capistrano, há pouco o Nuno Encarnação dizia que Jorge Jesus estava um pouco a acenar com a possibilidade da Taça de Portugal, como quer dizer que esta época ainda pode ter sucesso. Fala também aqui da Supertaça, quando na verdade o Porto vence esta época e o Benfica venceria só para a próxima, porque é o primeiro troféu da época e não um troféu referente a esta temporada. Parece-lhe que está a tentar acenar e tentar de alguma forma acalmar os adeptos perante uma época que de facto, como Jorge Jesus assumiu, é uma época falhada. Não, ele é o primeiro a dizer, ele disse aqui que eu ouvi agora, eu não percebo porque é que vocês não ouvem. Ele jogou que isto não resolve o problema da época. Ele não veio cá para ganhar a Taça de Portugal. Ele disse isso. Ele disse aqui, mesmo agora que eu ouvi, que efetivamente a época podemos ganhar um título, que não é para minimizar. Quer dizer, é melhor ganhar uma Taça de Portugal que perdê-la com o Braga. Com devido respeito pelo Braga, evidentemente. Eu prefiro ganhá-la. Como dizia o doutor Nuno Encarnação, também taças valem o que valem. Prefiro o Campeonato Nacional. Isso é pacífico. Agora, eu prefiro ganhar a Taça de Portugal, com todo o respeito pelo Braga, repito, do que perdê-la. É alguma coisa, é minimizar, a época está praticamente perdida. Portanto, mas também é verdade, a gente tem que pensar... Mas Jesus, tanto na antevisão como agora, realça muito este fator da Taça de Portugal e diz até que o Futebol Clube do Porto disse 2 vezes que o Futebol Clube do Porto não venceu nenhum troféu, mas como já aqui explicámos, a Supertaça conta como um troféu desta temporada. Está aqui a tentar fazer contas cujas parcelas estão um pouco desajustadas para tentar justificar de alguma forma? Não, ele não tem que justificar, porque ele já justificou, dizendo que o que aconteceu ao Benfica esta época, por motivos de vários que já não vale a pena estar agora outra vez a repetir, são de domínio público. Ele até disse, eu sinto esta época na minha carreira frustrada. Foi salvo erro essas palavras que ele disse. Portanto, não há dúvida nenhuma que ele também se sente. Mas depois há o tal mas.
É isso que eu continuo a dizer, pergunto, mas se ganharmos a Taça de Portugal, não que minimiza, mas não resolve a época. Quer dizer, não fica nos anais da história do glorioso Benfica. Olha, ganhámos uma Taça de Portugal no ano 2020 ou 21, ou 2021, não é esta, 2021. Quer dizer, minimiza. Eu prefiro que o Benfica já chega ao Jamor. Ao Jamor não é Coimbra este ano, sua terra. Não sei se é a sua terra, peço desculpa. É nascido e criado. Não enganei. Que o Benfica que ganhe, sempre ganha uma taça, é a Taça de Portugal, é a segunda na hierarquia das provas nacionais, é a segunda em importância. Mas está muito longe do Campeonato Nacional, que a gente almoçava. E muito longe também da campanha europeia, que também a gente almoçava. Então não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, desculpe só para acabar, sobre esta matéria, acabar quando a Andréia decidir, que é, o Benfica quando faz, e os outros clubes, contratos com treinadores dos jogadores não é por uma época. A gente tem os jogadores contratados, já um que já está agora a subir e de que maneira, que é o Everton. O Cebolinha marcou hoje um golo de grande categoria. Eu acho que a gente faz o contrato. investimento era para vencer já esta época, ou não? Claro, mas há jogadores que se adaptam uns mais depressa e outros menos depressa. O Darwin, por exemplo, que entrou de rompante, depois teve aquele problema, lá estávamos nós a falar sempre do mesmo, mas que efetivamente o afetou e agora está. Mas porquê que ele hoje não jogou? Jogou só os 10 minutos. Eu até já tive um amigo meu que mandou um SMS a dizer parece impossível o nosso treinador pôr o Darwin a 10 minutos de fim. Mas ele sabe, as pessoas sabem que ele está com deficiência física. O Darwin não aguenta um jogo. Ele anda ali com punhos de renda a ver se consegue até chegar ao fim da época. É que as pessoas falam sem saber. Isto é um exemplo. Esteve em dúvida para este encontro, de resto, Darwin, ainda sobre estas declarações de Jorge Jesus, também na antevisão, referiu Jorge Jesus que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, não tinha objetivos, que o Benfica ainda tinha objetivos. Aqui há este lapso em relação à Supertaça, que acredito não seja propositado, mas ainda assim há aqui uma tentativa de Jorge Jesus colocar as coisas na balança e tentar que estejam mais equilibradas do que na verdade estão? Andréia, qualquer comparação que o Jesus queira fazer com o Porto esta época é uma comparação tonta, não é? É uma comparação tonta. O Sr. Capistrano há bocado disse muito claramente o que é a questão da taça, que é a única coisa que há para agarrar nesta época. Isto é uma questão de interpretação. Por exemplo, eu quando dou uma bolinha daquelas que se mete a moeda a uma criança, a criança fica toda contente com a bolinha. Para mim isso não me significa nada. Quer dizer, a bolinha para mim não significa nada. Jorge Jesus fica todo contente com a taça. Parece uma criança que se dá uma bolinha. A taça, para mim, não significa nada comparado com a campanha do Porto este ano. Porque, quer queiram, quer não, o Porto, nesta altura, vamos ver como é que acaba o campeonato, está a 4 pontos à frente de Jesus. Por isso, foi melhor do que o Jesus. Na Liga dos Campeões, o Porto em 10 jogos ganhou 6, empatou 1 e perdeu 3. Mas há alguma comparação que Jesus possa fazer com o Porto na questão da Europa também? Se ainda quiser mais outra comparação, na Supertaça, o Porto ganhou 2-0 ao Benfica. Se ainda quiser mais uma comparação, o Jesus, este ano, nos 3 jogos que fez contra o Benfica, ganhou 0. Como ele diz, bola. 0. Ganhou contra o Porto 0. Por isso, estou a dar 4 termos de comparação, onde Jesus... Mas falta-lhe um termo de comparação. Esquece que nas comparações são objetivas. Quer dizer, há objetividade nas comparações. Quem é que ganhou nelas? Ganhou o Porto. Até agora, ganhou todas elas o Porto. Pronto. A exceção é a Taça de Portugal. É a única coisa que falta. Uma, Sr. Doutor. Qual é que é, Sr. Os 15 penaltis contra 1. Sr. Capitano, eu gostava espera, mas eu vou-lhe devolver... Quantos pontos representaram os 15 penaltis? Eu vou-lhe devolver com a devida elegância. E quantas vezes os senhores jogaram contra 10? 2 ou 3. 2 ou 3? Sim. Comparado com o Porto, vá ver o arquivo, por favor. Não, estou-lhe a devolver com a mesma vénia. Mas jogar contra 10, ainda agora o Sporting provou difícil. O Sporting provou em Braga. É mais difícil. O Sporting provou em Braga. Se 10 contra 11 e... O senhor gostava que o Pepe hoje tivesse sido expulso como merecia, 10 minutos de fim? Não, claro que não gostava. É só para ver se a gente se entende. Mas eu sei o que é jogar com 10 jogadores. O Taremi, quando foi expulso aos 73 minutos, os senhores não conseguiram ganhar. Lembra-se? Contra a Juventus, também joguei com 10 e não conseguiram ter a proeza de passar o Porto. Portanto, ter 15 penaltis a 1 para o seu autor é igual. Não, estou-lhe a dizer que os penaltis... Fora aqueles que não foram marcados, não é? Ainda em Moreira Cónigos teve 3. Em que o senhor admitiu que houve pelo menos um dos 3. Um houve, pelo menos. Mas estou-lhe a dizer, vá ver quantas vezes jogaram contra 10. Isso Braga, vai ver. Se não tem Boa Vista. E digo mais uma coisa. Mas o Vítor Pinto é que nos pode ajudar nessa matéria, porque eu nisso... É que uma coisa é ter penaltis a ganhar 4-0 ou 3-0.
Outra coisa é ter penaltis quando a gente está empatado ou a perder. Olha, o seu Cristiano, e ter penaltis, e não ter 3 penaltis contra o Moreirense que ficou 2-2. Já viu? Há aqui uma realidade. Não ter penaltis contra o Moreirense que ficou 2-2. Aqueles 3. Ponha o conto É um geral. azar bestial. Veja o ativo e o passivo e veja qual é o resultado. Sabe que eu tenho alguma dificuldade nessa contabilidade um bocadinho mercearística dos penaltis que se marcam e se deixam de marcar. Eu, com toda a franqueza, acho que esse argumento não vale rigorosamente nada. Até porque, e eu gosto de ser objetivo nas minhas análises, a maioria dos penaltis assinalados a favor do Porto foram mesmo penaltis. Eu não me lembro-me de um penalti que terá sido. Senhor. Isso é um discurso de campeão não, é um discurso da verdade. Carlos, mas para avançarmos, mas em relação ao Benfica, houve ou não ao longo da temporada vários penaltis por assinalar? Porque as contas também se podem fazer desta forma. Eu acho que ao longo da época houve, sobretudo, o Benfica a não ser igual a si mesmo. Eu julgo que usei aqui, ou fui a primeira pessoa a usar a palavra bipolar para caracterizar a época do Benfica. E continuo a achar que foi mesmo assim. O Benfica alternou boas exibições com más exibições, foi de uma irregularidade muito grande e toda a gente sabe que os campeonatos são provas de regularidade. E, portanto, além de ter sido irregular, o Benfica falhou nos momentos decisivos e, portanto, está no lugar que eu acho que é justo que esteja, porque é o lugar que reflete o seu desempenho. Agora, estar a falar na Taça de Portugal parece-me ser um exercício de alguma autoconsolação, porque quando se olha para o início da construção desta equipa, e eu fixo o início de construção desta equipa na campanha eleitoral de Luís Filipe Vieira, que prometeu a Europa em grandes parangonas, prometeu uma final europeia, prometeu o campeonato, arrasar e tudo mais, coisas que eu não vou agora repisar para não abrir aí mais a tristeza do seu Capistrano, que não quero, não é? Realmente, no meio disto tudo, do investimento e das pretensões que foram anunciadas, ganhar ou consolar-se com uma Taça de Portugal, eu concordo consigo, o seu Capistrano, é melhor ganhar do que não ganhar. Olha, houve muitos anos em que eu ganhei uma taçazinha de Portugal e fiquei todo contente. Quantas vezes? Eu não nego isso. Agora, quantas vezes? Quando ganhei a taçazinha de Portugal... E houve Marquês e tudo, nessa altura. Quando ganhei a taçazinha de Portugal, por acaso ao Porto, nos penaltis, o que me deu uma satisfação especial. Me lembro uma coisa dessas que eu fui com foi especial. As minhas filhas e tudo. Não me quando lembro eu ganhei ao Porto a última taça de Portugal, fiquei contentíssimo, não nego. Agora, a minha equipa não tinha investido 100 milhões e não tinha afirmado a sua pretensão ao nível de uma final europeia. Mas deixa-me só dizer mais uma coisinha para ajudar o Carlos Valverde Cruz. O Sr. Capistrano, nós estamos a comparar o Benfica com o Porto, não é? É aquilo que o Jorge Jesus tenta fazer. Mas o Benfica está 12 pontos atrás do primeiro classificado. É que ainda é mais grave. Está a 4 vitórias, imagine, do primeiro classificado, que é o Sporting. Por isso, se dúvidas houver na questão do Benfica, da época do Benfica, veja bem, quer dizer, o Benfica a 12 pontos do primeiro classificado. Mas o Jesus diz isso. Não, mas não diz. Ele quer comparar. Ele quer comparar. Ele próprio diz que ele quer comparar o Porto com o Benfica. Mas esquece que o Porto não está em primeiro lugar, está em segundo. Por isso o primeiro está a 12 pontos de distância. Por isso a coisa ainda é pior. Vamos agora olhar mas para os 8 momentos... Andréia, há aqui uma questão só que eu queria referir. Carlos, muito rapidamente. É que eu acho que o Jorge Jesus devia pôr o lugar à disposição. Eu acho que aí estamos de acordo. Um treinador que se preza, um treinador que anuncia toda esta assim ambição por baixo, e que tem estes resultados. Eu acho que ele deveria pôr o lugar à disposição. Se a direção do Benfica, se a direção da SAD aceita ou não, é outra coisa. Agora, em consonância com aquilo que o Jorge Jesus diz, eu ouvi o discurso dele hoje e só fiquei surpreendido porque ele não diz que punha o lugar à disposição em função do falhanço que foi esta época. E, portanto, é realmente a única coisa que eu acho que falta relativamente ao discurso dele. Eu ia avançar no nosso alinhamento, mas perante este cenário, a José Manuel Capistrano deveria ter posto o lugar à disposição de Jorge Jesus? Claro que não. Isto é a afirmação de um sportinguista e de um portista. Gostam tanto de Benfica como gostam do Lagado de Azeite.
Quer dizer, detestam o Benfica, abominam o Benfica. O Benfica é um inimigo público. Eu de azeite Tudo gosto. quanto o Benfica faz ou diz aos seus dirigentes é sempre de bicada. Passa a expressão. Mas parece que é apenas a opinião de sportinguistas e portistas. Dentro do Benfica não haverá... Desde o princípio da época há um sucedâneo de acontecimentos que prejudicam o Benfica como não prejudicaram ninguém. Mas há ou não benfiquistas, mais ou menos, que neste momento também concordam que o Jorge Jesus deveria colocar o lugar à disposição? Até há muitos benfiquistas que nunca concordaram que ele viesse para o Benfica. Ora, tal e qual. Ora, essa está boa. Mas eu ponho a questão... É mais do que eles concordavam que ele viesse. No Benfica, no Sporting, no Porto... O José Manuel Capuchano dizia que era a opinião dos sportinguistas e deportistas. Mas também não é do benfiquista. Ouça lá, eu não quero fulanizar, nem quero sair aqui deste painel para ir para outros painéis, mas daqui da casa. Mas quer dizer, toda a gente vê no discurso das pessoas se eles são pró ou contra o Presidente, se eles são ou pró ou contra a direção, se é pró ou contra o treinador. Já estamos na teoria da conspiração, então. Mas eu só queria dizer uma coisa. É a teoria da conspiração, qualquer coisa que se diga é contra tudo e contra todos. Eu, com toda a franqueza... Mas acha que diz qualquer coisa ou acha que... Não enfio essa carapuça. Eu não enfio essa carapuça. Eu não conspiro contra ninguém. Eu só queria chamar a atenção. Eu disse no segundo amarelo do Pedro. Eu só lhe queria chamar a atenção que o Benfica teve um treinador despedido entre a flash interview e a conferência de imprensa por muito menos do que isto. Claro. E foi despedido e julgo que ainda está a pagar. E, portanto, eu só queria... Sabe quem governa ao Benfica? É a direção do Benfica. Não são os sócios do Sporting, nem os sócios do Porto. Mas isso não nos exclui. Estamos aqui. Isso não exclui que nós possamos dar a nossa opinião. O sucedâneo de treinadores que o Sporting teve em 19 anos que não ganhou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E teve dos melhores treinadores dos últimos 5 ou 6 anos. O Sporting teve dos melhores treinadores dos últimos 5 ou 6 anos. E eles demitiram-se. Não. Ou demitiram-nos. Foi no Benfica aqui que nos próprios clubes não aconteceu. Vítor Pinto, tendo em conta que Jorge Jesus se referiu tantas vezes à Taça de Portugal antes deste jogo e agora também após este empate frente ao Futebol Clube do Porto, caso não ganhe a Taça de Portugal, tem outra alternativa que não a de colocar o lugar à disposição? Deves ler pensamentos, André, porque era exatamente isso que eu ia dizer. O cenário que o Dr. Carlos Barbosa Cruz adiantou é interessante, mas eu acho que só faz sentido, ou só faria sentido colocá-lo a seguir à final da Taça Portugal. Porque o Jorge Jesus fala sempre que pode ganhar, mas isso é o discurso que nós ouvimos desde o início da época em todas as competições. O Benfica, obviamente, podia ganhar tudo, mas está a chegar ao fim e o Benfica, sim, corre o risco de não ganhar nada, porque é assim, a menos que Jorge Jesus acha, e é isso que se depreende, que é claramente favorito contra o Sporting de Braga, realmente, então, no mínimo, as duas equipas têm possibilidades idênticas, mas até admito, de facto, dada a quebra do Sporting de Braga, será o mais natural, ou pelo menos, a menos que haja alguma surpresa, o favoritismo é evidente, cabe ao Benfica. Mas deixa-me dizer-te isto. Eu até estou um bocadinho condicionado ao analisar este tema, porque eu tenho pleno conhecimento, e não vou ser desmentido aqui, que o Presidente Luís Vieira continua a acreditar em Jorge Jesus. Em momentos críticos desta época, se calhar ainda não há muitas semanas, quando o Benfica, se calhar por culpa própria, deixou escapar pontos, continua a atravessar-se pelo treinador, mesmo a nível interno. Jorge Jesus, como também sabemos, desde a fase mais quente desta época, em momento nenhum, em momento algum, admitiu a possibilidade de sair, ser ele a bater com a porta. Portanto, nesse sentido, eu até estou condicionado, porque eu parto sempre do princípio que, a menos que radicalmente haja uma perspectiva diferente sobre o que foi a temporada do Benfica, nem Luís Vieira vai puxar o tapete a Jorge Jesus, e já o disse e repito, nem Jorge Jesus, isso tenho a certeza absoluta, vai colocar o lugar à disposição. Acho que mesmo perdendo a final da Taça. E mesmo que no início da próxima época, doutor, é muito rápido. E acha que não há uma epifania Vitória? E mesmo que no início da próxima época, doutor, é muito rápido. E mesmo que no início da próxima época, eventualmente, por desgraça para o futebol português, seria uma desgraça para o Benfica, mas sobretudo para o futebol português, o Benfica falhasse a entrada novamente na Liga dos Campeões, acho que mesmo nessa circunstância ia ser posto o foco outra vez, que o objetivo era ser campeão, e nem aí Luís Vieira ia puxar o tapete a Jorge Jesus. Portanto, acho que Jorge Jesus vai continuar no Benfica para a próxima época. Acho é que há um erro estratégico fundamental, que é uma demasiada... Eu sei que isto tem a ver também com o orgulho de Jorge Jesus, pelas expectativas criadas. É difícil para um treinador como Jorge Jesus digerir tudo o que aconteceu este ano.
Se calhar também é difícil em algum momento, se calhar, assumir algumas culpas próprias, mas há demasiada preocupação no Benfica, há demasiada preocupação em Jorge Jesus em querer justificar este ano. Mas esta época está perdida. A partir do momento, se calhar já antes do jogo de Futebol Clube do Porto estava perdido, se calhar ficou perdida na derrota com o Gil Vicente em casa, em relação ao segundo lugar, mas perder ainda mais tempo, a querer dissecar, a fazer a autópsia à temporada, quando isso já foi dito milhentas vezes que é que se passou na perspectiva do Benfica, é um erro. O Benfica tem que olhar para a frente, porque há algo que é fundamental. O que aconteceu este ano não se pode repetir na próxima temporada. E isso tem que haver uma posição forte e sólida e uma sintonia plena entre toda a estrutura do futebol, desde o Luís Filipe Vieira até o treinador, passando por outras figuras intermédias, no sentido de tomar as melhores decisões, por exemplo, em relação ao plantel, porque deixa-me dizer-te isto, André, mesmo para terminar, para o doutor Fora a seguir. Este defeso vai ser um grande desafio para o Benfica. A partir do momento que a entrada na Liga dos Campeões não está garantida, sabemos o que se passa em relação à pandemia, conhecemos as contas da SAD do Benfica do primeiro semestre. O Benfica vai ter que ir ao fundo das suas reservas para arriscar na composição do plantel da próxima época, não tendo os milhões da Champions assegurados. E isso é um desafio que vai ter que unir toda a estrutura. Vai ter que unir toda a estrutura. Porque este verão vai ser muito mais complicado do que seria se o Benfica ficasse em segundo lugar e tivesse esse acesso às Champions garantido. José Manuel Capistrano, olhando para um passado recente, vimos Rui Vitória e Bruno Lage venceram títulos e, quando falharam, foram afastados. Tem Jorge Jesus, ou porquê que tem Jorge Jesus, poderá ter mais créditos? Com todo o respeito que me merece, quer o Rui Vitória, quer o Bruno Lage, porque serviram o meu clube, naturalmente que o currículo de Jorge Jesus é superior ao currículo dos outros dois. Quer dizer, isto é assim, se o doutor Nuno Encarnação fizer anos e me convidar para os anos dele, eu tenho que lhe dar uma prenda compatível com o nível do aniversariante. Mas se for a minha empregada doméstica que me convida para os anos dela, eu já lhe dou uma coisinha mais ligeira. Logo, diga. Só não o convido porque eu faço no 24 de dezembro. E 24 de dezembro à noite é um bocadinho... Muito obrigado. Não, mas estou no gosto de convidar. Está a ver, as pessoas têm que ver as coisas com algum equilíbrio. Nuno, tem créditos infinitos Jorge Jesus com Luís Filipe Vieira? Parece que sim. Parece que sim. E por outro lado, já agora sabemos que o Luís Filipe Vieira, no caso Rui Vitória, até tentou segurar Rui Vitória com muita oposição interna. André, essa oposição a Jorge Jesus poderá surgir também. Neste caso, o Luís Filipe Vieira conseguirá resistir a essa oposição? Eu não acho mal os presidentes tentarem segurar os treinadores, mas num clube normal, de grande dimensão, como é o Benfica, num clube normal, depois do sucedido, e as contas fazem isso no fim, é certo, depois do sucedido, com o investimento que foi feito em Jorge Jesus e naquilo que ele pediu, Jorge Jesus ganha mais do que vale nesta altura. Objetivamente é isso que acontece, por mais currículo que tenha. Ó, Sr. Capistrano, treinadores, há tanto treinador do mundo com um fantástico Nuno, e com pouca efetividade hoje em dia nos seus treinos. Fôssemos falar em já currículo, passaram de moda, não há é mesmo assim, as coisas não correm bem. Essa história do currículo reverencial, desculpe, também não pega. Por essa ordem de ideias, o Mourinho não quer despedido. Porque o Mourinho tem um currículo, talvez... À prova de bala? À prova de bala. Mas à prova de bala, não à prova de milhões. O Mourinho acabou de ser despedido do Tottenham. Nunca vi. E, portanto, eu com toda a franqueza, Sr. Capistrano, dizer que o Jesus tem um currículo melhor que os outros seus antecessores e, por isso, está blindado contra qualquer despedimento, é um argumento difícil de engolir, porque é de uma extrema injustiça e é de uma extrema subjetividade. Os currículos não ganham campeonatos ainda. E, portanto, digamos que neste momento estamos perante uma situação muito concreta. O Benfica, dirigido por Jorge Jesus, ficou muito aquém das expectativas que ele próprio fixou. Em futebol, normalmente isso tem um preço. Claro. E aquilo que eu talvez me tenha exprimido mal. Eu também partilho que a direção do Benfica é que comanda o futebol do Benfica e é que toma as decisões. E que, provavelmente, o Luís Filipe Vieira aguentará o Jorge Jesus até ser possível, porque Jorge Jesus foi uma das suas bandeiras eleitorais e eles estão indissociavelmente ligados. Não nos esqueçamos que, inclusivamente, Jorge Jesus foi da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira na sua recandidatura. Agora, o que eu acho é que, por uma questão de coerência,
e ficam por aqui, o Jorge Jesus devia colocar ao lugar à disposição. Já, mesmo antes da taça. Nesta ligação também que há entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira, também vai impedir que no futuro o corte de relação possa acontecer quando as pessoas esperassem que acontecesse? Ou seja, será mais difícil para Luís Filipe Vieira despedir Jorge Jesus do que foi, por exemplo, com Bruno Lage e Rui Vitória, por haver esta ligação, por haver a tal bandeira eleitoral que foi Jorge Jesus na altura? Há várias razões, porque eu não sei, não conheço o contrato de Jorge Jesus, mas a indenização a ir-se embora não deve ser pequena, isso por um lado. Mas deixe-me só dizer duas coisas. A primeira era, imaginemos este cenário, eu não gosto de cenários, mas já que há tantas pessoas que dizem cenários, eu digo, imaginemos este cenário. O Benfica para o ano é compatível com aquilo que o Benfica queria ter sido este ano. Eu gostava que para o ano, se ainda cá estiver vivo e na CMTV, Sr. Capitão, por favor, cá estaremos todos, se Deus quiser. Eu gostava depois de ouvir o nosso amigo Dr. Carlos Bosa da Cruz e o Dr. Nuno Encarnação, o que é que vão dizer? Um ponto. Vou dizer que me enganei. Vou dizer que me enganei. Outro ponto. Não tenho problema nenhum gostava dizer de perguntar ao Dr. Carlos Barbosa da Cruz, distinto jurista, ilustre personalidade, ilustre sportinguista, fez parte em uma direção pelo menos do Sporting. Eu pergunto, se os treinadores pedissem admissão por maus resultados, há 19 anos, eu repito, 19 anos que o Sporting não me ganha. Então o Sporting, em vez de 20 treinadores, já tinha tido 100. Eu acho que a bota não dá para perder bota. É que estas pessoas veem no Benfica o que não vêem nos próprios clubes. O que tem a ver? Olha, até pela relação, e eu concordo com aquilo que o Dr. Carlos Barbosa da Cruz disse há bocado, porque é um tema interessante de se colocar e até o Vítor Pinto também já o disse. Pela amizade que o Jesus tem com Vieira, e a amizade é recíproca, e é verdade, são os dois amigos e há ali uma relação muito próxima. Aquilo que o Jesus, de facto, poderia fazer melhor a Vieira era particularmente dizer, olha, eu não cumpri os objetivos, sou um treinador caro, pedi-te 100 milhões de euros e não consegui fazer isso, por isso o meu lugar está nas tuas mãos. Era o mínimo que Jorge Jesus podia fazer. Sabe porquê? Porque, obviamente, o Benfica está numa situação financeira que não é favorável, nós sabemos isso, e tem este risco acrescido de ter que jogar 2 jogos no início da temporada e poder não ser apurado para a Liga dos Campeões se acabar o resultado como está. Em prol da tal amizade, achas que Jorge Jesus deveria ter uma conversa com o Luís Filipe Vieira onde abdicaria de uma eventual indenização se o Presidente considerasse que o ciclo de Jorge Jesus estava encerrado? Claro, é exatamente isso. Se o Jorge Jesus tivesse a conversa, vamos ver se a gente se entende. Eu realmente, a minha cabeça já não é o que era. E muito menos em relação à sua, que é mais novo. Mas se o Jorge Jesus chegasse ao pé do Presidente, ouve e disser, pá, isto não cumpri nada, não percebo nada disto, vou-me embora. Não é assim. Era um ato explícito de ele dizer ao Presidente, pá, falhei, portanto, como falhei, vou-me embora. Eu não admito ter falhado, porque ele já explicou, eu já expliquei, não vale a pena repetir, que há um sucedâneo de coisas que ajudaram o Benfica a chegar a este ponto. E as pessoas não querem entender. Como é que alguém não admite ter falhado com aquilo que está à vista? Mas responda ao meu cenário. Para o ano ele ganha tudo. O que é que o senhor diz? Mas para o ano é para o ano. Eu, se fosse o Presidente, um treinador amigo do Presidente, porque é o que acontece. Ele é amigo do Presidente. Se é amigo do Presidente, tem que ser o Presidente. Olha, eu sou muito caro para o senhor estar a apostar outra vez em mim para o ano, 4 milhões de euros ou 5 milhões. Era se ele não quisesse nele, mas ele acredita nele. Mas qual era o mal dele dizer isto? Se é amigo do Presidente? O Presidente dizia assim, pá, está aqui, está calado, não digas nada. Qual era o mal de dizer isto ao Presidente numa altura difícil? A gente nem sabe o que é que eles dizem, já não dizem. A gente sabe a conversa que eles têm ambos. No dia em que eles tiverem essa conversa, nós sabemos aqui, normalmente é assim que acontece. Ouça uma coisa. Se ele quer mesmo ajudar o Benfica, e é verdade, se é amigo do Presidente, era o mínimo que ele podia fazer. Porque esses 4 milhões de euros... Isso era uma declaração pessoal da incapacidade dele. Não é incapacidade. Não é incapacidade, é uma questão de correção, Sr. Capitano. Correção como? De correção perante o Presidente que trouxe. Ó, Sr. Doutor, há 3 galos que o senhor não gosta como nem eu. Bem, quais galos? Eu não gosto, eu só não gosto bem, de Barcelos. Bem, por exemplo, o Galo Barcelos, aí é que foi o fim. Mas espera aí. E aí comeu uma canjinha. Aí comeu uma canjinha de galo, é verdade. Comi. Por acaso não anda mal. Ouça, 3 clubes para um lugar. Só pode um ficar em primeiro, outro ficar em segundo e outro ficar em terceiro. O Benfica tem que ter... Quando foram buscar o Jorge Jesus era para ficar em primeiro, não era para ficar em terceiro. Mas espera aí, mas o Jorge Jesus tem um contrato que não é só de um ano, é de mais. Para o ano pode ficar em primeiro. Para além do que ele ganha e do que vai gastar na próxima época de 4 milhões de euros em massa salarial, fora a equipa técnica,
O Benfica ainda pagou 1,5 milhão de euros por ele quando foi buscar ao Flamengo. Mais o Bruno Lage, mais não o ordenado do foi Bruno Lage. 1,5 milhão, não é? Mais o Lage, que foi a consequência direta de ter trazido os Jesus, que ainda está a pagar os ordenados. Mas isso quer dizer o quê, doutor? Quer dizer que o Jorge Jesus, quer ser amigo do Benfica e de Vieira, deve pôr o seu lugar de expressão. Contextualizar a frase que estamos a ver no nosso ecrã. Ora, se o Benfica ficar então no terceiro lugar, vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tentando depois seguir para o play-off, para depois tentar chegar à fase de grupos. Já se vão configurando nos campeonatos europeus algumas classificações. Dizer que o PAOK já não vai calhar em sorte ao Benfica, não vai poder o Benfica vingar da derrota do início desta época, e a única equipa que para já está qualificada também para esta terceira pré-eliminatória é o Shakhtar da Ucrânia, que não pode ser adversário do Benfica, poderá apenas defrontar o Benfica já na fase do play-off. Ao longo das próximas semanas teremos mais nomes para esta lista de possíveis adversários. Vítor Pinto, ainda sobre a questão de Jorge Jesus, ouvimos Luís Filipe Vieira, naquela entrevista, naquela conversa que teve no canal do clube, dizia que, por exemplo, na questão da formação, a opinião dos adeptos pesou e Luís Filipe Vieira recuou na tal aposta forte na formação. A opinião dos adeptos em relação a Jorge Jesus poderá também pesar numa decisão futura em relação ao futuro do treinador? André, o problema é que estando a Luz deserta, estando as bancadas vazias e tendo havido um ato eleitoral, como todos sabemos, foi fantasticamente concorrido para o Benfica, onde a esmagadora maioria se pronunciou pelo projeto de Luís Filipe Vieira, onde Jorge Jesus não podia estar mais envolvido, foi a aposta do Presidente e, inclusivamente, manifestou o seu apoio ao Presidente, portanto, não podia estar mais ratificada, pelo menos a aposta de Jesus esta época. Pode haver benfiquistas, obviamente, que tenham ficado de pé atrás, podem continuar de pé atrás nesta altura, podem ter desalento, mas olha, aquilo que eu vi, por exemplo, Andréia, e tu viste também de certeza, foi milhares de benfiquistas aqui à volta do Estádio da Luz, durante toda a tarde. Portanto, vimos pelo menos uma parte importante da nação benfiquista que ainda se estava a rever na equipa, apesar de todas as dificuldades que o Benfica estava a enfrentar, porque mesmo vencendo hoje o Fogo do Porto, não havia garantia nenhuma que chegasse ao segundo lugar. Portanto, a grande dificuldade que existe neste momento seria apalpar definitivamente o pulso para não termos dúvidas nenhumas sobre qual seria o sentimento da maioria da nação encarnada. E normalmente isto faz dentro do estádio, é o Estádio da Luz, o palco, o verdadeiro tribunal para se perceber de que lado estão os adeptos. E estando o estádio vazio é sempre tudo muito subjetivo, porque sabemos como é que as redes sociais funcionam e o descontentamento pode ser potenciado por minorias ruidosas. Nesse sentido, face a todo esse cenário e essa impossibilidade de ouvirmos de forma sonora qual é a posição dos adeptos, porque os estádios vão continuar vazios, infelizmente aqui em Portugal, e sabe-se lá por quanto tempo, e eu creio que a administração só tem uma hipótese, é gerir o clube de dentro para fora e tomar a decisão que for melhor para o Benfica. E por tudo que já foi dito antes, inclusive pelo Benfica já paga a outros treinadores. E estar a mandar embora Jorge Jesus numa situação destas seria quase criar um novo problema. Porque, Andréia, vamos lá pensar todos aqui neste painel. O Jorge Jesus pode não ter tido uma época de sucesso este ano, que não teve. Ponto final, não vamos andar aqui a discutir nem com Covid, nem com penaltis, seja o que for. Não foi uma época de sucesso. Mas vamos para a próxima temporada. O Benfica despede Jorge Jesus e assume a indemnização de que o custo para o Benfica poderia andar à volta de 5 ou 6 milhões de euros. E depois vai contratar quem? Muito bem. Que treinador é que vai buscar? É sempre a mesma questão que se vai colocar aqui. Nem o Dr. Carlos Barbosa Cruz, o que eu dizia é que Jesus é que devia pôr o seu lugar à disposição. É uma questão Devemos deixar esse cenário. Diziam o Nuno e o Carlos para deixar esse cenário nas mãos de Luís Filipe Vieira. O Jorge Jesus não admite o insucesso. E logo esse é o problema. Esse é o problema. O insucesso toda a gente já viu. Jorge Jesus, que se queixou da arbitragem de Artur Soares Dias no clássico desta noite. Vamos olhar para os 8 momentos em que o Benfica considera que foi prejudicado pela arbitragem de Artur Soares Dias. Começamos pelo minuto 18. O Benfica pediu o segundo amarelo para Sérgio Oliveira, o médio do Futebol Clube do Porto. Já tinha cartão quando neste lance atinge Rafa. Artur Soares Dias mandou seguir e nada assinalou. Já aos 21 minutos, mais uma falta de Sérgio Oliveira. Desta vez foi Pizzi quem ficou no chão, pediu expulsão do médio do Futebol Clube do Porto. Também aqui nada foi assinalado, nem cartão, nem falta para Sérgio Oliveira. Avançamos para os 45 mais um, já em cima do intervalo. Artur Soares Dias assinala penalti a favor do Benfica. Rafa é derrubado por Manafá. Dúvidas sobre se a falta é dentro ou fora da área. No entanto, o VAR interveio e avisou que Rafa estava fora de jogo no início
desta jogada e antes deste lance com Manafá, as linhas confirmaram que estava adiantado 19 centímetros. Ora, aos 54 minutos, Otávio deu uma palmada em Lucas Veríssimo. É este o momento, depois de um canto cedido por Lucas, Otávio cria a bola rapidamente e acaba por dar uma palmada no central brasileiro. O árbitro não mostrou cartão a nenhum dos dois jogadores. Já aos 56 minutos, pouco depois, Artur Soares Dias volta a assinalar penalti para o Benfica. O lance é com Diogo Gonçalves e Zaidu. No entanto, o VAR, João Pinheiro, diz ao árbitro para ir ver as imagens. Artur Soares Dias acaba por reverter a decisão. Já aos 81 minutos, Pepe arriscou a expulsão. O central do Porto faz falta sobre Seferovic neste lance. Artur Soares Dias marcou falta, mas não mostrou cartão ao jogador do Porto. Caso contrário, Pepe teria sido expulso, visto que já tinha cartão amarelo desde o minuto 64. Aos 81 minutos, logo após esta falta de Pepe, o árbitro anula uma possível jogada de golo para o Benfica. Artur Soares Dias marcou falta de Pepe, o Benfica bateu rapidamente o livre. Everton ficou isolado perante Marchesini e colocou a bola dentro da baliza do Porto. O árbitro não tinha apitado, por isso o Benfica não estava autorizado a bater o pontapé livre. Avançamos para o minuto 92, o Benfica viu o golo da vitória ser anulado por fora de jogo. Pizzi finalizou a jogada, iniciada do lado esquerdo por Darwin. O golo foi muito festejado pelos jogadores do Benfica, especialmente por Pizzi. Ainda assim, depois de ser analisado pelo vídeo-árbitro, o lance foi anulado por fora de jogo de 30 centímetros, tirado a Darwin Núñez no início da jogada. Estava adiantado o avançado do Benfica. São imagens inéditas do estágio e da vitória do Sporting em Vila do Conde, pontos de festejar o título, ambiente de grande festa em Alvalade, com a partida do autocarro do Sporting, com centenas de adeptos lá fora à espera. Aqui a equipa de Ruben Amorim ainda via os festejos da equipa de futsal que se sagrou campeã europeia, e cá está o ambiente lá fora, com dezenas de adeptos, centenas de adeptos até à espera do autocarro. Isto aconteceu durante o percurso para o norte, com adeptos em autocarros a acompanhar já no hotel. Um momento caricato com a praxe do plantel ao jovem Essugo. Olá, eu sou o Dário Essugo. Quantos anos tem? 16 anos. Se fosse um animal, como é que... Qual é o animal que é? Um leão. Isso é um gato! Isso é um cão! Vou cantar a música Deixa Acontecer Naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Momentos de boa disposição da equipa que está prestes a sagrar-se campeão. Já se sente campeão, Carlos? Bom, André, eu queria justamente fazer um alerta CM. Eu hoje que assumo o título. Um alerta CM que é dizer ao Dr. Nuno Encarnação que é particularmente atento às datas litúrgicas, que passado o Natal, passado os Reis, passado o Carnaval e passado a Páscoa, no 13 de maio, o Sporting seguirá à frente. Portanto, as renas que ele chamou com tanta devoção e que já ouvia a música das renas e várias vezes anunciava que já ouvia a música das renas e que havia Natal fora de tempo, eu lamento desapontar o Nuno Encarnação, não gosto, mas acho que as renas estão retidas na Lapónia e só voltam mesmo no próximo Natal. Oxalá. Isto para, digamos, para pôr as coisas como deve ser. Eu devo dizer que, relativamente a esta questão, estou numa postura de São Tomé. Ou seja, sinto-me campeão quando for campeão. E, portanto, não faço antecipações, não vivo este momento com grande alegria. Registro o magnífico ambiente que existe no plantel do Sporting.
o que me apraz registar, porque mostra que fora do campo a equipa do Sporting é aquilo que mostra dentro de campo também. Uma enorme cumplicidade, uma enorme solidariedade, um espírito de corpo que se tem manifestado nas ocasiões mais importantes. E em ocasiões importantes eu quero salientar aquilo que foi uma mão na taça do título que o Sporting fez depois do seu jogo em Braga, que acho que foi o jogo determinante para essa afirmação. E não posso também deixar de restar, digamos, o bom ambiente que existe e o Darius Hugo, o jovem de 16 anos que se estreou na primeira equipa do Sporting, digamos, em... E ainda bem que foi para o futebol, porque já percebemos que se quisesse ser cantor não teria tanta sorte. Pois, eu acho que se ele tivesse ido para as variedades, talvez não fosse uma coisa tão fácil. Mas vejo nele também, e noutros jogadores, o futuro do Sporting. Portanto, aquilo que me satisfaz é que o Sporting claramente tem presente, e espero que um presente risonho, mas também aponta para um futuro interessante. E isso, digamos, ajuda a que o Sporting recupere muito do terreno que perdeu para os seus rivais e que isto seja o começo justamente dessa recuperação. Nuno, e tu como é que te sentes, estando quase... O Nuno sente-se baralhado. Desde o título num ano sem Natal. Um ano sem Natal é uma tristeza para mim, ainda por mais que eu faço anos no Natal, é sempre uma chatice. E não tive este ano a devida prenda, a prenda que há 19 anos o Sporting nos dava todos os anos, que era, chegava quase lá e depois chapou. Mas pronto, eu quero dar os parabéns do título ao Dr. Carlos Barbosa da Cruz, não por... dizem que dá azar dar os parabéns antes, então se assim for, fica um bocadinho do meu veneno hoje para dar já os parabéns antecipados. Pode ser que alguma coisa aconteça com estes parabéns antecipados e pronto, está entregue, não se fala mais nas renas. Para o ano a mais, em dezembro cá estamos outra vez para falar sobre as renas, mas Carlos, perceba uma coisa, durante 19 anos tudo isto aconteceu, o Natal era sempre um fator decisivo no Sporting. Caramba, em 19 anos não acontecer uma vez, olha, o que é que se há de fazer? E rei desta vez. Pronto, eu acho que... Mas era um lugar comum, quer dizer... Era Nuno, digamos, você foi pela tradição, pelo costume e não pelo seu olho de comentador. O que eu critico é que, sendo o Nuno um comentador tão atento às realidades, teve também, não desvalorizou o que foi a época do Sporting, a sua regularidade, a sua perseverança e passava o tempo todo a chamar pelas renas. Portanto, não, mas você sabe porquê? Sabe porque é que eu falhei nas renas este ano? Você fiou-se nas renas e olha, está aqui o resultado. Sabe porque é que eu me fiei nas renas este ano? É porque este ano houve VAR e o VAR houve ali uns mexericos no VAR que as renas não estavam habituadas. Porque se não houvesse o VAR deste ano, talvez as renas já tivessem chegado há muito tempo. Nuno, se não houvesse o VAR, o Porto se calhar ia à frente. Por isso é que eu acho que o VAR foi, com todos os defeitos que o VAR teve e, digamos, algumas dores de crescimento, o VAR é importante. E é tão importante o VAR que vamos olhar só para isto. Se não houvesse VAR, o Benfica tinha ganho por 3-1 este jogo. Ou não era assim? Sim, até hoje tem razão. Ora bem, isso demonstra bem a importância e a verdade desportiva que o VAR veio trazer. Quanto aos seus parabéns envenenados, eu devo dizer que não os aceito, porque espero e desejo que o Nuno, como bom desportista, me dê os parabéns e dê os parabéns à equipa do Sporting quando for o tempo, sabe o tempo da vitória, que ainda não é neste momento. Mas eu queria ser o primeiro, percebe? É o tempo, eu queria ser o primeiro a dar-lhes parabéns. E esta minha sofreguidão foi apenas só por isso. É o tempo de sofrer, é o tempo de sofrer e é o tempo de esperar. As duas coisas normalmente vêm em conjunto. E é também o tempo de sonhar relativamente a um projeto, relativamente a um sonho que no princípio da época parecia muito distante, com muitas adversidades, com muitos percalços, mas que acabou por premiar um conjunto de rapazes determinados, corajosos e um treinador que os complementou muito bem. Eu não estou a fazer qualquer tipo de festejo antecipado, porque estas palavras que eu digo agora
diria na mesma, se o Sporting não ganhasse o campeonato, longe vá o agouro. Não, são corretas. Carlos Barbosa do Cruz, se quiser, eu deixo já no Marquês, dou-lhe boleia para o Marquês a seguir ao programa e fica já lá à espera. Não, o meu problema é que não consigo encontrar uma estação elevatória, porque o meu objetivo não é ir ao Marquês, o meu objetivo é pôr o Cascol a agasalhar o pescoço do Marquês. Isso precisa de uma estação elevatória de mata de metros que eu não consigo encontrar. E, portanto... Carlos, se conseguirmos providenciar isso, pelo menos vamos tentar que esse momento aconteça. Não será fácil, naturalmente não será fácil. Se o Sporting ganhar o campeonato, eu não estou a fazer profecias nem vaticínios antecipados, e se se providenciar a estação elevatória, a CMTV tem um exclusivo, que é, deste seu comentador, a repor, passados 19 anos, o cascol verde e branco no pescoço do Marquês, onde ficou, segundo se lembrarão, várias semanas. Vítor Pinto, olhando para estas imagens, vemos um jovem que se estreou na equipa principal com apenas 16 anos, falando e às vezes justiça